Diga a todos que eu cheguei em Wano. Tá na hora de analisarmos o arco mais pedido de One Piece, e talvez o mais impactante da história toda. Mas será que ele é realmente tudo isso, ou é só exagero dos fãs? Finalmente, depois de 4 anos, analisaremos o arco de Wano, o início do fim de One Piece. Então já deixa aquele like porque foi uma jornada longa e intensa, mas na verdade só foi possível graças a todos vocês. Então eu que tenho que agradecer. Muito obrigado. E se você quiser mais conteúdo meu, tem um canal secundário, lá tem react, música geek, análises e muito mais. Esse vídeo analisará o mangá do capítulo 909 até o 924, o ato 1 de Wano. Antes de vermos os detalhes do capítulo, acho que vale comentar sobre a minha sensação geral do arco. Existia toda uma expectativa para Wano, não só dentro da história, mas fora dela também. Sempre vi as discussões intermináveis dos fãs, e percebia que muitos amavam, mas alguns também odiavam. Eu pessoalmente não achei nenhum nem outro. O que eu senti lendo foi um certo afastamento. Muito dentro da trama apontava para esse momento, mas chegando em Wano mesmo, eu não me senti conectado a nada. No mangá especificamente, temos muita coisa acontecendo em pouco tempo, e muitas vezes temos cortes ou momentos súbitos que fazem você pensar que pulou alguma coisa. Junta isso com as múltiplas preparações, personagens, tramas, worldbuilding e a falta de um gancho emocional poderoso, e a leitura fica meio distante. O Oda, sabiamente, cria um ponto de conexão emocional com a Altama, e é bem útil até certo ponto, mas acho que tudo começa a se encaminhar mesmo com a introdução do Orochi. Antes disso, temos apenas o Kaido que não fede nem cheira. Ele não se impõe na história como o Crocodile ou do Flamingo, nem como a Big Mom ou até o Enel, que já é um antagonista não relacionado aos Mugiwaras. Isso se dá por vários motivos, e talvez eu elabore isso melhor nos vídeos futuros, visto que aqui ele mal aparece. Agora vamos para os elementos mais pontuais do arco. O início de Wano nos introduz aos que os demais Mugiwaras estavam fazendo enquanto Luffy e os outros estavam salvando o Sanji em Whole Cake. E o Oda, que não é bobo nem nada, já coloca uns riscos para deixar a fandom discutindo, que é o fato do Zoro já estar metido em problemas, principalmente por ter a espada do Ryoma, que vai ser um tema secundário recorrente. Pra falar a verdade, o fim de quase todos os capítulos desse primeiro ato terão cliffhangers fortes, ou seja, aqueles momentos no final do capítulo que te deixam ansioso pra descobrir o que vai acontecer na semana que vem. Olha só alguns em ordem. Zoro precisa se matar, mas decide lutar, Luffy fica à deriva sozinho numa praia com um babuíno gigante, descobrimos que o Hawkins está na ilha e vai atrás deles, daí ele encontra com o Luffy e o Zoro e a luta tá prestes a começar, então vemos que a galera do LoL tá na ilha também. E por aí vai. Todos os mangakás tendem a fazer isso, visto que é uma técnica bem famosa para manter um bom número de pessoas ansiosas para o próximo capítulo. Mas a forma que cada capítulo vai sendo construído no início de Wano, na minha visão, possui um alto nível de competência nesse quesito, não só pelo cliffhanger em si, mas também pela forma que eles estão conectados com o fluxo da história. Voltando à entrada dos Chapéus de Palha em Wano, temos uma chegada conturbada, inspirada na lenda da carpa que sobe a cachoeira para virar um dragão. A forma que as ondas e o mar são ilustrados como se fossem arte tradicional japonesa, que já diferencia o Wano de todos os demais arcos e ilhas. Eles acabam entrando em um redemoinho, e o Luffy e o navio acabam sendo jogados em uma praia, enquanto o resto da tripulação foi salva por ele ter usado a barriga de trampolim. Só que aqui, vou ser sincero, às vezes o Oda mete o louco sem piedade. Um polvo aleatório aparece no navio, abraça o Luffy e subjuga o protagonista completamente. Pois é, quem vence? Luffy com seus 1,5 bilhões de berries de recompensa ou um polvo muito massa? Esse é um ponto de estudo interessante. Afinal, o que é uma cena forçada, aleatória ou conveniente? Isso depende de várias coisas, como a preparação dela, a naturalidade que se encaixa e a recompensa que ela te dá. Isso tudo também se relacionando com o nível de periculosidade e importância. Ou seja, se uma cena resulta em algo pequeno, o autor tende a ter mais liberdade para fazer coisas assim. Mas se o destino do mundo tá em jogo, ninguém vai gostar se do nada aparecer uma espada lendária nunca antes mencionada que pode derrotar o vilão final com um golpe, entende? Aqui é um meio termo, parece só uma forma de separar o Luffy da tripulação para ajustar a introdução do arco. Pro tanto que o Oda acerta, isso aqui não significa nada. Eu consigo ver claramente o Oda pensando, ah mano, tem muita coisa pra administrar, vou trapacear aqui. É ruim tecnicamente? Sim, mas não o suficiente pra realmente atrapalhar a história. Até pelo fato dele ter nos provado várias e várias vezes como consegue criar conexões absurdas. Só achei engraçado ver do ponto de vista da escrita como o autor devia estar de saco cheio mesmo, sem tempo para criar acontecimentos melhores que levassem a ele onde ele queria. São sacrifícios que fazemos na hora de escrever uma história, ainda mais quando precisamos lançar semanalmente. Então sei que isso foi um problema logístico, porque o Oda já fez a mesma coisa de forma melhor várias e várias vezes.
E pelo menos até onde eu li, no capítulo 956, o povo nível Yonkou não serve mais pra nada. Só aparecem outros povos trabalhando na casa de banho. Mas se ele aparecesse e fosse relevante, esse problema que eu citei deixaria de existir? Mais ou menos. Tem gente que já gosta, e tem gente que não importa o que o Oda fizer com o povo, vai continuar achando forçado. Percebe que em nenhum momento eu falei de sentido aqui? Em uma história, sentido raramente importa. Ele é uma consequência de boas aplicações de outros elementos narrativos. E só começa a ser um motivo de debate quando esses outros elementos não conseguem sustentar a cena narrativamente. Enfim, Luffy acorda na praia e conhecemos a Otama, uma personagem capaz de fazer lavagem cerebral em qualquer animal. A apresentação da personagem é bem relevante aqui. Não temos só o contexto dela, como uma criança gentil, mas que também tá ferrada. Temos também o início da construção da dinâmica de Wano, com ela retrucando os servos do Kaido / Orochi, falando que quando o clã Kozuki voltar, eles terão problemas. E por isso, ela é perseguida. É interessante que ela não revela isso pro Luffy, só o leitor que sabe exatamente o que ela disse. Pro Luffy, ela só comenta que disse algo proibido por lei, e por tudo que vimos da personagem, gentil, sendo perseguida violentamente por soldados, etc., fica implícito pro Luffy como esse país está totalmente errado. É uma forma eficiente de apresentar esses temas, porque conecta o elemento informativo com a parte emocional, e isso é o que realmente faz a gente se importar com a história. Mas não para por aí, ela dá o arroz pro Luffy comer, então o Tengu muito puto aparece, revoltado por ele ter comido a comida da garota. E é aí que descobrimos que ela não comia por dias, devido à forma tirânica que o governo manda nas coisas. E o pior, ela foi beber a água para acalmar o estômago, mas quase toda a água da região está poluída pelas fábricas do Kaido. Novamente, o Oda entrelaçou partes do world building do arco junto do drama que uma personagem tá vivendo, potencializando os elementos de forma natural e com bom ritmo. A dinâmica do Luffy e da Otama é uma que ele usa em quase todos os arcos. Mugiwaras chegam numa ilha, conhecem alguém, percebem que a ilha é tirânica e então ajudam a galera a remover o tirano e botar um governante legítimo, normalmente um rei. Isso não é bom nem ruim em si, depende de como é feito. E aqui tem algumas outras coisinhas que diferenciam do padrão normal dele. E é bem bacana pela forma que é trágico, o Oda não se segura nesses momentos. São situações absurdas que a gente não esperaria, então tem aquele impacto legal. Continuando, o Luffy fala que o Ace morreu, a garota desmaia, e ele e o Tengu discutem a situação, soltando toda a exposição necessária para os personagens e para o leitor. O que eu sinto lendo esse arco é que o Oda quer muito chegar em uma parte específica, por isso ele acaba sendo bem mais direto ao ponto várias vezes, mesmo que isso atrapalhe a integridade da escrita dele. Em outros arcos temos um início mais rítmico, enquanto em Wano tudo é bem direto na sua cara, e em certos momentos até parece acelerado demais, com cortes bruscos e saltos constantes. Vi que algumas pessoas falavam que o início de Wano era enrolado, e eu discordo completamente. Não existe quase nenhuma enrolação de fato. Tudo tem propósito, seja de preparação, explicação, apresentação, mas é muita coisa sendo construída. Então pode ter frustrado quem tava no hype esperando grandes acontecimentos logo de cara. Só que eu posso garantir o hype das próximas análises, então dá like no vídeo e se inscreve no canal pra ver elas assim que saírem. Eu também tenho um canal secundário onde posto reacts e várias discussões quase todos os dias. Se inscreve lá que eu garanto que vai curtir. Vou deixar o link aqui na descrição. Continuando, daí o Luffy encontra o Zoro e eles lutam contra o Hawkins, que tem um dos poderes mais irados de One Piece na minha opinião. Eles conseguem fugir e vamos encontrando personagens relevantes pra trama, como por exemplo o lutador de sumo, que já vai tendo várias técnicas de antipatia sendo aplicadas nele. A Otama finalmente come, descobrimos mais sobre o Wano e alguns detalhes curiosos vão sendo jogados, como a forma que a Ukiko fala. Imagino que isso aqui para os japoneses já era mais uma dica de um discurso arcaico, que é uma migalha de informação para a revelação do futuro. Logo chegam outros capangas do Kaido, que sequestram a garotinha e a levam para o seu chefe. Todos os personagens são apresentados de maneira bem repulsiva, por assim dizer, tanto no ataque sujo quanto na forma que agem, mas vou te dizer que a piada do Holden, o Homem-Leão que bate nas próprias bolas, foi muito engraçada. Tudo isso vai fazendo o leitor ter mais vontade de ver o Luffy acabando com o geral, e é basicamente isso que acontece. Luffy vence uma batalha de sumô contra o cara lá, que no anime demora séculos e aqui são só umas 7 páginas, nem metade do capítulo. Ele também recupera a Otama e vence o Holden, e no processo acabam destruindo a cidade toda. A Otama acaba sendo um pilar emocional muito eficiente nesses momentos. Desde o início, ela se preocupa com os outros mais do que com ela mesma. Também tem vários contrastes dela sorrindo mesmo no meio do sofrimento, tanto na parte da água suja, quanto agora, que tentaram arrancar as bochechas dela com um alicate. Tudo isso é misturado com o medo dela pelos capangas do Orochi e do Kaido, achando que nada pode ser feito e que lutar só vai causar mais problemas.
Isso gera aquela sensação de injustiça que o leitor sente, fazendo ele ficar mais engajado ainda com a história. E realmente, lutar contra essa galera vai gerar mais problemas. Só que o Luffy e sua tripulação estão dispostos a enfrentar tudo isso. Assim temos aquele socão clássico do Luffy. Eu só fico chateado de ser uma página dupla que se divide em 3, com muitos quadros. Esse é o problema do pós-time skip de One Piece. Quase nenhuma página dupla realmente é uma página dupla. O que é uma pena, perde boa parte do impacto. É o autor enfiando o que der nessas 20 páginas de capítulo. Mas diferente do que eu imaginava, a arte não tá poluída não. Minhas expectativas pra ler o ano eram que tudo seria zoado nesse quesito. Só que na real tá bem bacana de se ler, não só no quesito visual, mas também nos outros em geral. Eu achei que a quadrinização também estaria bem esquisita, mas não é o caso, talvez seja algo que acontece só no futuro. Só acho que algumas transições de assunto ficaram muito bruscas. Por exemplo, no ato 2, em certo momento, a Robin tá conversando com o Sanji e outros ali no meio da cidade. E a velha que tava treinando a Robin em relação à dança e tudo mais, simplesmente cai do céu e começa a falar um monte de coisa. Existem vários momentos assim no ano, e às vezes me deixa até confuso, parecendo que eu perdi algum quadro. De qualquer forma, tá uma leitura ok. Já tivemos inícios de arco melhores em One Piece, mas não tá ruim não. É tipo uma tempestade de elementos da trama se aproximando, várias e várias coisas se conectando gradativamente. Conforme a luta avança, a cidade vai sendo destruída, e novos personagens também vão aparecendo, como a Speed, que eu tenho medo do que as artes de internet fizeram com ela. E o Law também aparece, se envolvendo na confusão. A cada capítulo que passa, vamos dando mais um passo em direção ao centro da história, e vamos descobrindo um pouco mais sobre o ano, com revelações do que o Kaido e o Orochi fizeram para que as pessoas tenham tanto medo deles. Esses elementos são apresentados de forma relevante para os personagens, como a desigualdade criada pela tirania dos vilões, a fome, a opressão violenta. Por isso que eu disse que não é um início enrolado, tudo tem um propósito importante para a história. Apesar de não ter nada diferente do que o Oda faz normalmente, ou se utilizar de alguma técnica narrativa que mereça muito destaque. O legal é que tudo se conecta bem, e a confusão causada pelo Luffy, mesmo que atrapalhe muito o plano, é algo que o leitor consegue apoiar, visto que vamos vendo cada vez mais injustiças nessa ilha. É pra gente ficar angustiado igual o personagem. Assim, quando eles levam a comida pra vila das pessoas que apenas dão risadas, temos aquela sensação de alívio. Isso gera bons ciclos de ansiedade e tentativa e falha, visto que temos um balanço entre o que os personagens precisam fazer pra ter sucesso e o peso moral de abandonar quem precisa de ajuda. E ao ajudar vem toda essa chuva de problemas, pra cada sucesso uma outra dor de cabeça surge. Mas tematicamente, esse é o caminho que tem que ser trilhado pelos personagens. Não é só por ser uma fórmula de One Piece, mas também pelo processo de conquistar o coração dos personagens em volta deles. Não é só sobre salvar o reino em si, é sobre salvar o sonho e a alma das pessoas, coisa que veremos nas cenas da prisão mais pro futuro. Ah, e o fato de comida ser algo tão proeminente nesse arco me faz ficar pensando em quão bem o Sanji pode ser trabalhado, desenvolvendo o tema inicial dele, que foi deixado de lado, e destacando como ele é um cara que leva isso a sério, fazendo jus ao trio monstro, por assim dizer. Luffy com a temática de derrotar o tirano para reerguer o rei justo, Zoro com a temática de samurai, da espada que ele carrega e como está relacionado com o Wano, e Sanji com a temática da crueldade e da fome. São momentos bem legais para envolver os três na história, e dar um destaque merecido aos personagens que mais entram em combate. Os outros Mugiwaras, bem, podem ter outras coisas para integrar eles nos capítulos. A Robin Ninja em especial é algo bem legal, é uma aplicação super interessante da personagem que combina muito com ela. É bizarro como o arco filler do G8 trabalhou a Robin espiã séculos antes do Oda, não tem como, com Doriano gênio. Outro ponto interessante é a Otama conseguir controlar Zoans, por eles serem meio animais, o que deixa ela absurdamente sinistra e com poder perfeito para counterar o exército do Kaido. É algo meio doido, né? Se pá, ela pode controlar o próprio Kaido, já que ele vira um dragão. Imagina só se o plano fosse substituir a comida de Onigashima por bolinhos da Otama. Mas não é só a Otama que tem o poder de fazer lavagem cerebral não. Também vemos várias crianças tendo aula sobre a história de Wano, sendo doutrinadas a amar o regime ditatorial que estão, aprendendo que o imperador sempre está certo, que todos que tentam ir contra ele são vermes e devem ser aniquilados.
É aquele negócio, quem controla a educação nunca vai ensinar algo que vai contra eles. Sempre vão ensinar coisas que beneficiam e lhe convém para permanecerem no poder, demonizando constantemente pensamentos contrários. Afinal, se você controla a forma que as crianças vão pensar e como elas vão agir quando virarem adultas, por que você ensinaria algo que vai contra a sua própria dominação? É o controle da população através da mentira repetida que se torna verdade, da criação de pequenos soldados leais à ideologia que é ensinada pelo regime. Provavelmente isso não vai ser abordado em um ano, é só um contexto de worldbuilding duplo, tanto para vermos como as raízes do mal estão profundas nessa ilha, e também descobrir, entre aspas, o que aconteceu em um ano 20 anos atrás. Um simbolismo bacana é que a professora é uma cobra, não preciso falar nada, né? Logo depois, contrastando com isso, temos o Kyoshiro desmerecendo o Orochi pelo seu medo da profecia, e isso o torna um personagem bem interessante. Tanto essa ação quanto outras durante a história, tipo ele fingir que matou a cortesã do Orochi, vão tornando meio que um coringa. Afinal, ele é um aliado escondido ou uma força imprevisível? Isso adiciona uma camada de mistério e conspiração interna do próprio reino, o que ajuda a nos dar surpresas bem-vindas. A aparição dele ajuda a vermos o outro lado da explicação sobre Oden e o seu passado, com a Robin dançando no fundo enquanto escuta tudo. Efetivamente, é uma exposição bem safada, tanto é que o personagem tá bebendo álcool para ajudar a justificar esse tipo de comportamento mais irreal, por assim dizer. Mas funciona muito bem, e é uma boa forma de analisarmos como fazer exposições serem menos ruins, mesmo quando precisamos ser diretos sobre ela numa conversa longa. E enquanto o tema é a profecia, fantasmas, o castelo queimado e tudo mais, cortamos exatamente para esse ponto, mantendo o tema intacto e fazendo uma ponte entre as sessões do capítulo. Assim Luffy se reúne com geral e o mistério é revelado. Dizem que Oden, Kinemon, Momosuke e os demais haviam morrido 20 anos atrás, mas na verdade alguns deles pularam no tempo para 20 anos no futuro. Eita, isso foi intenso, hein? Viagem no tempo em One Piece? Vixe! E calma aí, Kinemon, você é casado. No próximo capítulo, descobrimos o que realmente aconteceu, e ficamos sabendo da existência da Toki Toki no Mi, a fruta do tempo. E a profecia não era exatamente isso, mas sim um aviso do que aconteceria no futuro. Esses dois capítulos se conectam muito bem, dando várias perspectivas do mesmo acontecimento e ajudando no entendimento do todo. Mas o Oda dá uma de safado e só nos mostra o finalzinho da conversa, com os demais acontecimentos ficando implícitos nas reações dos personagens escutando. Não é um flashback que busca te emocionar, e sim informar, e dar mais uma motivação emocional para os Mugiwaras participarem dessa missão e arriscarem suas vidas. Algo que vai além da promessa feita com Law, com Kinemon, Momosuke e dos interesses dos personagens. Então é um elemento muito bem-vindo, que ajuda a dar a cobertura do bolo, por assim dizer. Com todo mundo por dentro do que aconteceu, e tendo explicado o plano da invasão ao Onigashima, geral ganha uma roupa tradicional de Wano, e agora oficialmente o arco está para começar. Mas algo terrível acontece. A comida que o Luffy entregou pra vila acaba gerando problemas, e bandidos poderosos aparecem. Shutenmaru acaba enfrentando o Jack e toda essa confusão chama a atenção de Kaido, que aparece revelando a sua forma de dragão. Vendo que a vila que ele ajudou possivelmente seria destruída por sua culpa indiretamente, Luffy sai correndo para tentar fazer algo. Enquanto Luffy corria, Kaido descobre que os Mugiwaras estavam no antigo castelo de Oden, e ele solta uma baforada que destrói tudo. E assim acaba a história de One Piece. E esse vídeo só foi possível graças aos heróis do canal, André, ou assim seria, caso One Piece realmente levasse a sério essas coisas. Mais um buraco milagroso se abre na terra exatamente onde os personagens estão e eles caem lá dentro, ficando seguros, e é isso aí, não me pergunte. Esse é o tipo de momento que tem um risco tão alto que quem cai nessas ladainhas do Oda de fingir que vai matar é só criança ou gente muito inocente. Tecnicamente deve ser a solução mais zoada já escrita em One Piece, ficando pau a pau com o Luffy querendo matar o Zoro em Whiskey Peak. Sinceramente, quando eu li isso aqui, eu fiquei, nossa cara, sério? É muito contrastante o Oda fazendo coisas incríveis e do nada metendo uma dessas. Opa, narrador do futuro aqui para explicar melhor essa situação. O buraco aparece do nada, mas depois de alguns quadros descobrimos que foi o poder da Shinobu que fez isso. Bem no estilo de, nossa, ainda bem que a Shinobu podia fazer isso e salvou a gente, dá pra perceber como foi totalmente artificial e até desrespeitoso pra quem lê a história tecnicamente, e até desrespeitoso pra própria história de One Piece, que não precisa desse tipo de coisa. Continua sendo uma canalice tremenda e não é uma justificativa. Se você pensou em comentar aí, não, mas é o poder da Shinobu que faz isso, parabéns, isso só piora a situação. Não vou me aprofundar tecnicamente aqui, porque isso aqui é só um insert extra e também porque eu já falei sobre isso em várias outras análises de One Piece.
Mas como o Luffy tá dentro da história e não sabe que o Oda só mata em flashback, ele fica em choque e ataca o Kaido. Luffy solta uma sequência de golpes poderosos no vilão, que simplesmente se levanta e sola o Luffy com um golpe. Eu não sei o que achar sobre isso. Essa estrutura já foi usada por Oda, então nem é um problema. Por exemplo, o Crocodile em Alabasta. Mas lembra do que eu falei de tudo estar meio rápido e direto demais? Sei lá, não teve tempo das informações e dramas se acomodarem ainda, sabe? O que é piorado pela falsa morte que o Oda sempre usa. Enquanto eu li, eu só fiquei, ah, tá. Talvez seja porque eu já tinha tomado spoiler do Kaido ser um dragão, então ver essa cena não teve o impacto que teve em todos da fandom. Mas é uma revelação meio qualquer coisa, não temos aquela preparação de ansiedade, mistério, ou aquela sensação de fundo de que algo errado tá pra acontecer, e quando o dragão aparece, pá, meu Deus, já era. É só jogado lá no meio da situação, algo que se repete muito nesse primeiro ato. Até porque o Kaido é meio esquisito também. Ele teve uma apresentação legal tentando se matar, mas desde então não marcou muito. Aqui ele sempre tá longe e acaba não marcando como o do Flamengo ou até mesmo a Big Mom. Ele só chega comicamente bêbado, faz merda, enfim. Não que isso seja um problema em si, mas a forma que foi executado não parece envolver outros elementos que possam despertar interesse no personagem. Ele tem envolvimento com tudo que tá rolando no arco e até antes disso. Então não é esse o problema, mas ao mesmo tempo ele só parece deslocado de tudo, como se pudesse ser qualquer outro personagem muito forte ali, sabe? Até o momento não tem o feeling de um vilão legal. Percebe que aqueles vilões que mais marcam são aqueles que você não imagina outra personalidade ali? A parte bêbada do Kaido, que talvez fosse pra ser o seu diferencial, pessoalmente não me convenceu ainda. Essas são apenas as impressões iniciais dele, então tem muita coisa pra mudar, mas o ato 1 não me comprou ainda em relação aos antagonistas da história. O Orochi mesmo que vai brilhar nos próximos capítulos, esse aí é pique vilão desprezível que o Oda sempre acerta em fazer. Nada impede do Kaido virar um vilão foda mais pra frente, mas nesse início aqui, ainda não me convenceu. De qualquer forma, essa luta serve pra mostrar de fato a distância que o Luffy tá do vilão, fazendo uma demonstração de poder e criando aquela quebra no planejamento dos personagens, resultando numa exploração do mundo de Wano, e na conexão de vários elementos pra aliança dos Kozuki. Então assim, até que da perspectiva da trama, é uma edição bem-vinda que dará muitos frutos. Mas aqui a gente tenta idealizar qual seria a melhor forma de conseguir esse resultado com a melhor execução possível. Com Luffy na prisão, o plano dos Chapéus de Palha vai por água abaixo, e novos planos precisam ser traçados, pra dor de cabeça da Robin, do Franky e do Usopp. O ato 1 de Wano finaliza com uma sensação de dúvida e imprevisibilidade, o que é sempre muito bom. Mas o caminho até aqui foi diferente do padrão de One Piece. Tudo foi acelerado e muitas coisas aconteceram em pouco tempo, o que prejudicou o ritmo em certos momentos, nos dando algumas transições de quadro esquisitas. Não foi ruim, mas parece que o Oda fez um pêndulo. Em alguns arcos o Oda enrola até não poder mais, só que nesse ele enfiou tudo de relevante que podia nas páginas. Um exemplo de arco que foi rápido, com muita coisa nas páginas, mas que foi melhor administrado, é Reverie. Então assim, o ato 1 de Wano teve um início que não me marcou, pra ser sincero. Não foi nem o melhor, nem o pior de One Piece. Mas é curioso como vários arcos da obra giram em torno de um tirano que cria uma farsa, e um rei bondoso que foi removido do poder. Esse é um assunto que eu já abordei bem a fundo nas análises de Dressrosa, mas talvez aqui seja relevante falar de novo. É uma visão bem idealizada e interessante do Shogun ou rei que governa não pelo poder, mas pela responsabilidade de ser o único capaz de proteger a todos. Isso entra em diversas questões culturais asiáticas, envolvendo religião, hierarquia social, filosofia e muito mais. E curiosamente encontramos alguns paralelos disso em outra obra muito famosa, Senhor dos Anéis. Não sei se o Oda leu, mas provavelmente, devido a elementos arquetípicos de mitologias e valores simbólicos, podemos achar essas conexões. No ato 2 e 3 talvez eu comente mais sobre isso. Mas me diz aí, o que você achou do início de Wano? Se foi bom, médio ou ruim? Eu ainda não comprei a ideia de que esse é o melhor arco de One Piece. Quem sabe o ato 2 não mude minha cabeça. Dá aquele like e se inscreve pra ver eu ficando cada vez mais louco com One Piece e me apoia a partir de R$5 pra ter vídeos antecipados exclusivos e mais benefícios. E aproveita pra se inscrever no canal secundário também, pô, tem conteúdo lá quase todo dia. E esse vídeo só foi possível graças aos heróis do canal: André Luiz Melo, Eduardo Rufino, Felipe Kurama, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Matheus Felipe, Nero Zero, Rafael, Celtinho Gameplays e a todos que apoiam o meu trabalho.